Olá, pessoal. Quem me acompanha na rede social sabe que eu sou um crítico intenso da questão das paralisações das obras, principalmente aquelas vinculadas à saúde, que tiveram início no nosso governo. Mas hoje eu resolvi trazer uma pessoa da saúde aqui para a gente aprofundar essa discussão. Não ficar só na questão, no campo político, de que fez, o que não fez, porque é do Fernando, porque não era do Fernando, mas para a gente discutir um pouco também do prejuízo na área da saúde que a paralisação dessas obras traz para a população de Taboão da Serra. Eu trouxe uma pessoa importantíssima para participar dessa discussão aqui conosco, dessa conversa aqui conosco, que é a doutora Raquel Zaikaner, que está aqui ao meu lado. A Raquel foi nossa secretária de saúde durante 8 anos. Todos esses projetos que nós estamos discutindo tiveram a mão da Raquel. Todo projeto na área da saúde foram desenvolvidos pela Raquel, não foram desenvolvidos por mim. Eu participei, discuti com ela, mas quem desenvolvia os projetos era a Raquel Zaikaner. A Raquel tem uma experiência em saúde pública inigualável. Eu lembro da Raquel, quando eu te conheci no DIR, lá em Itapecerica da Serra. Você era uma menina. Uma menina. Eu era um menino também. Também. Éramos todos jovens. Éramos todos jovens. E a Raquel sempre dedicou a sua vida profissional à saúde pública. Acumulou um conhecimento nessa área que eu não conheço aqui na região algum profissional que conheça tanto de saúde pública quanto a Raquel. E depois teve a oportunidade de trabalhar no governo do estado, enfim. É uma pessoa que pode falar com muita competência, com muita profundidade, todas as questões relacionadas à saúde, principalmente essas que tiveram a mão dela, né? Então, eu queria que você desse um bom dia aqui para todo mundo. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, com todos que vão nos ver e ouvir. Acho que é um assunto importantíssimo, agradeço muito o convite, porque esses projetos que foram feitos e que estão em construção, para nós que trabalhamos com você na saúde, tem um significado muito importante na questão de ampliar, aumentar a qualidade de vida da população de Taboão. Eles não foram pensados aleatoriamente, cada um desses projetos tem um porquê existir, tem uma história, tem uma intencionalidade e um motivo muito grande. Como, por exemplo, do Laguna. Eu queria começar pelo Laguna, né? Até para situalizar um pouco aqueles que vão nos assistir e que estão, para que não tiveram oportunidade ainda de saber o que aconteceu a respeito da paralisação da obra do Laguna, dizer, né, Raquel, que foi uma obra que nós conseguimos recursos através de um empréstimo que nós tivemos junto à Caixa Econômica Federal, um empréstimo que ia atender a UBS do Laguna, a UBS do Trianon, o Centro de Referência da Mulher, foi uma emenda da Analice, o SER, o CAPS Infantil, o Centro de Especialidades Odontológicas. E o Centro de Especialidades Odontológicas, né? E em relação ao Parque Laguna, na nossa época ainda, enquanto nós estávamos na prefeitura, nós detectamos algumas coisas que não estavam de acordo com o projeto original, chamamos nossos engenheiros, entramos com uma intervenção, pedimos à construtora que adequasse o que estava sendo realizado ao projeto original, e eram soluções sanáveis, eram problemas sanáveis, né? E depois, agora, e aí quando chega esse novo governo, ele acha que os problemas eram muito graves, quer dizer, coloca isso e pede até, faz um laudo que não fala de demolição, porque nós tínhamos um laudo já da época que mostrava, nós contratamos peritos, eles fizeram um laudo, e o laudo da época dizia que não tinha, aliás, o laudo feito pela própria prefeitura, pelo engenheiro da própria prefeitura, que não tinha nenhum risco de desabamento, de nada, que eram problemas sanáveis. Agora, o governo atual contratou um laudo de um perito que também diz a mesma coisa, que tem problemas que eram os mesmos problemas, porque a obra foi paralisada, e que eram problemas sanáveis. E ainda coloca a questão do terreno, que nós tínhamos roubado um terreno do CDHU, imagina. Nós tínhamos o direito, pela lei pela lei de uso e parcelamento do solo, nós tínhamos um direito de ter uma área para ter
uma área institucional para a gente construir um bem público, e nós escolhemos aquela área, tudo de acordo, e o CDHU, numa reunião recente, em 2021, recente não, em 2021 com a Prefeitura, falou que a hora que a Prefeitura quisesse, eles viriam para cá e passariam o terreno para o nome da Prefeitura, enfim. Foi uma questão política que o prefeito arrumou para que paralisasse a obra, né? Então, essa é a questão jurídica, a questão da paralisação da obra. Mas eu gostaria que você falasse um pouco o que era essa obra, o que ela ia atender, qual era o projeto de atendimento ali no Parque Laguna. Então, Fernando, o Laguna fica um pouco isolado do restante do município. Nós temos uma BR que corta ali, que é um obstáculo importante. A unidade de referência para aquela população seria ou Santa Cecília ou Jardim América, né? Tudo isso implica em mobilidade urbana. As pessoas têm que sair do seu bairro e ir para um desses dois lugares, ou até aqui para o Maria José. Eles não tinham uma UBS lá no bairro, e uma área que estava crescendo em termos de população, até com a própria decisão do CDHU de montar um novo conjunto habitacional lá, você ia ter uma concentração de pessoas muito grande numa área que não tinha essa oferta de serviço no próprio local. E por que é importante uma UBS? Uma UBS é a porta de entrada do serviço de saúde. É onde você resolve praticamente 80% a 85% dos problemas de saúde de uma população, né? Lá nós tínhamos escolhido, quando discutimos essa possibilidade, de ser uma estratégia de saúde da família. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, uma unidade que vai contar com profissionais de saúde, desde os agentes comunitários de saúde, que são pessoas da própria comunidade, que conhecem o território, que fazem essa ponte entre um serviço de saúde e a comunidade. Estavam previstos os médicos generalistas, os médicos de saúde da família, toda a equipe de enfermagem, mais o clínico, pediatra, ginecologista, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, odontologia, né, com áreas desenhadas e pensadas para isso, né? Equipe de enfermagem, onde você teria as visitas domiciliares aos pacientes que necessitassem, onde você tem toda uma área. O que é que faz uma UBS? Vacinação. Nós tínhamos uma cobertura vacinal de 95% no município. Isso é um orgulho. Hoje você vê todo dia nas manchetes falando da baixa cobertura vacinal. Nós tínhamos 95% de cobertura vacinal. Onde faz a cobertura vacinal? Onde se dá a vacina? Na UBS. E as mães, tendo a UBS no próprio bairro, mais um motivo dessas crianças não atrasarem vacina, porque você está disponibilizando ali. Onde faz o pré-natal? Na UBS. Um pré-natal de qualidade vai garantir um nascimento melhor e uma condição melhor dessa criança passar o primeiro ano de vida, também é feito na UBS. A puericultura, o acompanhamento da criança até um ano de vida, ele é prioritariamente feito na UBS. A gente acompanha as crianças a vida toda, mas a gente tinha um programa de muita atenção nesse primeiro ano de vida, para diminuir a chance de mortalidade infantil. Onde você acompanha o hipertenso e o diabético, para que eles estejam dentro de metas de tratamento e não desenvolvam infarto, não tenham derrame, não tenha que amputar uma perna ou não fique cego. Na UBS. É na UBS que você faz esses programas. A gente tem problemas de saúde mental na sociedade moderna cada vez mais abrangentes, né? Com a pandemia, o nível de ansiedade da população ficou ainda maior. Foi uma opção sua de governo colocar a saúde mental para dentro da UBS e não como uma questão especializada. E lá estava previsto todo o ambiente para a saúde mental, não só para o psiquiatra, mas também para psicólogo, para fono, para os outros profissionais que fazem parte da equipe de saúde mental. Então, construir uma UBS é ampliar o acesso das pessoas à saúde. É diminuir a necessidade das pessoas de procurar um pronto-socorro.
é garantir que as pessoas cheguem numa vida adulta com menos sequela, com maior qualidade de vida. Então, para nós que fazemos gestão em saúde, eu não falo só por mim, mas de toda a nossa equipe, quando foi a decisão de que, com esse empréstimo que a prefeitura obteve, teríamos priorizado 2 UBSs, né, o Laguna e o Trianon, para nós foi um motivo de muita alegria e de reconhecimento da importância da saúde pública, que é ter a UBS como sua porta de entrada. Então, é muito triste para mim quando eu escuto essas notícias de que a obra foi paralisada, com problemas sanáveis, né? Porque isso com certeza faz muita falta para a população do Laguna, que não tem acesso a esse equipamento no seu próprio território. E agora, Raquel, a notícia que a gente tem é que eles estão atrás aí de pegar um grande galpão, fazer uma adaptação, quer dizer, uma coisa fora, né, completamente fora do script, né? Porque você vai pegar um galpão, você vai ter que pagar aluguel, vai ter que fazer uma obra muito boa para você fazer, adaptar um galpão para ser uma unidade básica de saúde, é um investimento razoável, não é verdade? É um investimento, quer dizer, um dinheiro que você poderia utilizar para acabar a obra, né? E ter uma coisa, e ter um espaço que foi pensado com toda a logística necessária, com todo o raciocínio do funcionamento da unidade, a obra foi feita com tudo isso. Aí você vai fazer uma coisa improvisada, não tem lógica, né? Não tem lógica. Isso que você falou é muito importante, porque quando a gente pensa assim, vamos abrir uma UBS, se você não tem como construir e você vai pegar algum lugar e adaptar, é uma coisa, nunca sai bom. Por melhor que você adapte, você tem problemas de ventilação, você tem problemas de acústica, você tem que lembrar que a consulta médica é protegida por sigilo, você não pode ter uma adaptação que em cima fique vazado e o som passe de um consultório para o outro, você tem que ter uma série de cuidados. Mas quando você tem como construir, e foi o caso desse projeto do Laguna, ele foi pensado dentro de uma ideia sobre saúde. E a ideia sobre saúde que nós tínhamos era o quê? E que você sempre nos apoiou nisso? A humanização do atendimento. Então, ele previa que a pessoa chegando na UBS, ela tinha área confortável para uma recepção, para esperar ser chamada, que tinha um setor de acolhimento, que era logo de entrada para que ela fosse ouvida a demanda dela se ela já não tivesse algum agendamento naquela unidade. Foi pensado o fluxo de paciente, de forma que os serviços que têm o maior fluxo fossem logo na entrada na unidade, de mais perto acesso à recepção, que tivesse a área em que você precisa de mais silêncio, elas foram projetadas para estarem mais adiante, os consultórios, uma área de odontologia separada para que o barulho do compressor não interferisse no atendimento das outras áreas, a área destinada à saúde mental, que ela fosse mais reservada para preservar as pessoas. Então, quando a gente vai fazer uma UBS, o projeto arquitetônico traduz o pensamento que você tem em termos de saúde. Passa por todo esse pensamento, por todo esse raciocínio. Sujo, limpo, de você não ter coisa suja cruzando com coisa limpa, e o que você pensa que é a dignidade do atendimento. Então, esse projeto arquitetônico, não estou discutindo aqui se teve problema construtivo ou não, porque eu não tenho essa capacidade de avaliação. Eu estou dizendo que o projeto, o pensamento dele, a distribuição dos espaços, as lógicas de silêncio, de lugares coletivos, de lugares individuais, de rede de ar comprimido, rede de oxigênio, de você ter a proteção desses gases que são inflamáveis para fora da unidade, para você não ter torpedo circulando ali dentro, tudo a questão do aterramento do espaço para você poder fazer um exame de um eletrocardiograma, por exemplo, que não tivesse interferência. Tudo isso foi levado em consideração na hora de fazer o desenho do prédio, o projeto.
né? A área da saúde definiu que o projeto precisava pensar nisso tudo, definiu que áreas precisavam ser pensadas e acompanhou toda a construção do projeto em si, do desenho, da planta básica, né, de quais os espaços, quais os espaços de circulação de pessoas, como se daria essa circulação. Então, é muito diferente de você pegar um galpão e adaptar, que geralmente eles têm uma altura muito grande, você não consegue estabelecer paredes até em cima, eles não têm a ventilação adequada, toda sala tem que ter ventilação, toda sala tem que ter pia, tem que poder lavar a mão. Então, você acaba fazendo uma coisa que fica muito ruim, puxadinho. E aí você vai ter que gastar também com ventilação forçada, com exaustão forçada, se você for fazer realmente essa adaptação. Então, nós, todos que participamos dessa discussão do projeto do Laguna, tivemos um momento de muita alegria. E junto com a comunidade, porque eu lembro de que isso foi discutido com a comunidade. Foi uma luta da comunidade. Uma luta da comunidade, e que a comunidade não só festejava isso, como as várias visitas que eu fiz na obra, porque a gente fica ansioso de ver o filho crescendo, né? Eu encontrava sempre algum morador lá. Verdade. E eles me diziam que estavam acompanhando o dia a dia da obra. E foi uma obra, Raquel, assim como todas as outras, que nós visitávamos semanalmente. Isso. Eu ia, às vezes, com pessoas da comunidade, pessoas que nós convidávamos, os vereadores que nos acompanhavam nas visitas àquela obra, a Érica, principalmente, que era uma vereadora ali do local, que tinha todo o interesse, que participou da luta da construção dessa unidade. Enfim, foi uma luta mesmo. Sim. Foi uma vitória, foi uma guerra que nós vencemos naquela época. Eu queria também estar discutindo um pouquinho a questão do ser, né? Que também foi um projeto bastante delicado, que a gente se dedicou. A gente tinha a experiência já de tocar um local improvisado, que é onde funciona atualmente o SER, que depois foi o nosso hospital de campanha, nós usamos como hospital de campanha, enfim. A gente entendia muito essa questão do improvisado para uma coisa pensada, né, para uma coisa projetada. E aí nós decidimos fazer o SER e tínhamos, né, na nossa cabeça que transformar o SER não só um centro de reabilitação para Taboão, mas referência para a região. Eu lembro que a gente discutia até com o governo a possibilidade de o SER se tornar um braço do Luci Montoro. Né? Nós discutimos isso com o governo. Queria que você falasse um pouquinho também da questão do SER. Então, quando nós entramos, o SER estava num projeto que foi adaptado, um galpão. Que está até hoje. Que está até hoje, que foram feitas as divisórias que não conseguem ir até o teto, que não mantêm a questão do silêncio, da privacidade da consulta, né? Você está num consultório, quem está do lado está ouvindo o seu problema, e isso é ruim. Naquele mesmo prédio funcionava o CAPS infantil, e o CAPS infantil foi um tema que te mobilizou muito, e você sempre teve muita sensibilidade a essa questão, porque lá nós tínhamos quase que 100 crianças autistas sendo acompanhadas periodicamente durante a jornada lá, e chegou um momento que nós tivemos essa oportunidade. Vamos então, agora que temos essa oportunidade, pensar nesse projeto, né? Pensar num ser que não tem essas adaptações. E discutimos isso, que a gente podia ampliar as ações que o SER oferecia, que a gente podia separar o CAPS infantil para que ele tivesse um espaço adequado. Também tínhamos problemas estruturais naquele galpão. Não sei se você lembra que teve afundamento no terreno atrás. Então, tinha uma série de problemas que nos levaram a essa prioridade do SER, que era pensar um espaço para reabilitação, né? Reconhecendo a reabilitação como um momento muito importante na vida de uma pessoa que, por algum motivo, perde autonomia, né? E nós fizemos isso, ampliamos no nosso projeto, nós pensamos um número de consultórios ampliado, aumentamos a questão das especialidades que seriam atendidas lá
para ampliar as deficiências que seriam cobertas por esse equipamento. Ele faria parte de uma rede que poderia e que sempre está associada a um equipamento maior, né? Então, ele atenderia toda a baixa e média complexidade da reabilitação para que só os nossos pacientes de altíssima complexidade precisassem utilizar um recurso maior do que o que nós tínhamos. Nós pensamos nas piscinas, já com a ideia de que a piscina infantil poderia ser usada pelas crianças do autismo e das outras patologias atendidas pelo CAPS como uma forma de reabilitação. Então, nós tínhamos separado a piscina adulto da piscina infantil no projeto. Nós tínhamos uma área para cardiorrespiratória. Então, hoje nós temos, no envelhecimento da população, cada vez mais a gente tem a questão dos derrames, né, dos infartos, das doenças pulmonares que precisam de uma reabilitação. E agora as sequelas da Covid. As sequelas da Covid. Nós temos muitas sequelas respiratórias. Muito. As doenças respiratórias cresceram enquanto causa de internação e de mortalidade, não por Covid, mas como consequência da Covid. Nós tínhamos um espaço todo dedicado à terapia ocupacional, que foi pensado com muito carinho, que era a reprodução de uma casa. E para que isso? Para que a pessoa que teve sua mobilidade, sua autonomia interrompida por um acidente de moto, por uma lesão de coluna, medular, por um derrame, reaprendesse a vida, né? Porque você, quando sai desse quadro, você reaprende a andar, você reaprende a falar, mas é importante você reaprender como você ter independência, o que você consegue ampliar de autonomia, de independência para a pessoa na casa. Então, esse projeto pensou nisso. Esse projeto chegou ao requinte de pensar num jardim sensorial, que a gente falava, isso não é muito luxo? Não, isso não é luxo, porque nesse jardim sensorial estavam previstos diversos tipos de terreno para que a pessoa pudesse exercitar o andar nos diversos terrenos, e com isso ela conseguiria mais autonomia. E ao mesmo tempo que ela está andando nos diversos terrenos, ela também está sentindo cheiros diferentes, de plantas diferentes, e está exercitando todos os sentidos. Então, esse projeto foi pensado num detalhamento de devolver a quem perdeu ou a quem nunca teve. Você não devolve, mas você estimula uma autonomia na vida, né? E quando a gente separou o CAPS infantil, que seria no mesmo terreno, mas na parte de cima, esse projeto do CAPS infantil também foi pensado com todo esse cuidado, com a inclusão dos pais no acompanhamento da criança, no espaço para a família, com a questão de desenvolvimento neuromotor dessas crianças, com a questão lúdica, do aprendizado lúdico. Então, são projetos que tiveram a participação dos técnicos que trabalham com isso. Então, não foi uma coisa que eu fiz sozinha, sentei lá e fiz, não. A gente envolveu fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, para trazer essa contribuição técnica do que é um projeto que devolve ou que estimula o melhor para a vida da pessoa. É isso, olha, como que importante, né? Com que coisa importante. Eu fico vendo você falar e eu participei disso tudo, e olha, eu que participei ainda fico assim, assim, me toca muito ver você descrevendo tudo que iria ser, tudo que iria acontecer naquele espaço. E é legal, sabe por quê? Porque a gente vê que não é uma perda física, porque às vezes a gente fala, parou tal obra, fica muito na questão física. E a gente está vendo agora nesse bate-papo, nessa discussão, o quanto nós perdemos, né, de evoluir na qualidade do nosso atendimento, de poder melhorar realmente a vida dessas pessoas, que são as pessoas que mais necessitam mesmo de uma ajuda na saúde e tal. A perda que nós temos é muito mais do que uma perda física. E essa obra, eu nem sei porque eles pararam. As outras inventaram uma coisa, inventaram outra. Essa eu nem sei o que eles inventaram para ter parado essa obra, né?
Olha a perda que nós tivemos com a paralisação dessa obra, né? Eu me emociono quando eu também me falo emociono, dela. eu também me emociono. Eu me emociono de ver você falando, escrevendo, e uma coisa que eu vivi, né? É uma coisa que eu vivi e mesmo assim ela me emociona. E eu fico muito triste mesmo de ver tudo que a gente está perdendo. Não é uma perda física, perdemos uma obra, perdemos de ter... Não, nós perdemos de ter muita coisa muito maior que a obra, porque a obra em si é concreto. Agora, o que ia acontecer na obra, todos os trabalhos, os serviços que iam ser oferecidos, isso não dá para enxergar assim, sem essa visão mais apurada que você tem. E, finalmente, Raquel, eu queria abordar um assunto que nós já falamos lá no início da nossa fala, do nosso bate-papo, que é a questão do Trianon, da UBS de Trianon. Que você já falou tudo sobre o UBS, o que a UBS significa, qual a importância da UBS, a porta de entrada para o serviço de saúde, né? A prevenção, ela é responsável por 85% dos casos que você pode resolver, eles são resolvidos na UBS. E o que aconteceu? Esse governo fecha o pronto-socorro infantil, dizendo que era um espaço inadequado, né, para atendimento das crianças, que foi um espaço que nós herdamos também. Né? Quando nós entramos no nosso governo, já existia o pronto-socorro infantil. E realmente era um espaço complicado, mas que a gente preservou para o atendimento das nossas crianças. E aí eles tiram o pronto-socorro infantil de lá e trazem para a UBS do Trianon. Dizem as más línguas que fizeram isso porque eles não tinham funcionários para tocar a UBS Trianon, e aí resolveram trazer os funcionários do pronto-socorro infantil para lá, e aí poderia tocar a UBS infantil, o pronto-socorro infantil ia ocupar aquele espaço da UBS, enfim, uma explicação meio louca, meio doida. Mas não entenderam, né? Não entenderam ao fazer isso, e não entenderam ao fazer muitas coisas, que quando você faz uma UBS, você tem uma planta para a UBS, aquilo que você explicou quando você falou sobre o Laguna. Quando você quer um pronto-socorro, a planta é outra, né? A funcionalidade daquela planta é diferente. Você tem que ter uma planta para uma função completamente diferente. E eles acabaram trazendo para lá um espaço, aí tornaram da UBS um espaço inadequado para fazer um pronto-socorro, e aquela população perdeu a UBS. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a UBS do Trianon também foi um grande anseio da população. Certo, foi mesmo. Quando nós construímos, e foi você que construiu a UBS Record, o Trianon fazia parte da UBS Record. 30 mil pessoas. Quando houve a possibilidade de melhorar isso, você trouxe essa prioridade. Olha, gente, agora é nosso momento, nós temos a possibilidade de melhorar isso. E por isso nós pensamos na UBS Trianon. Ela tiraria do atendimento da UBS Record 13 mil pessoas. Naquela época que a gente fez o projeto, foi essa conta. Então, a UBS Record pronta, atenderia 17 mil pessoas e não 30 mil pessoas, com qualidade, pessoas que moravam no entorno, que tem uma facilidade de acesso àquele equipamento. E estávamos construindo, então, uma UBS para as outras 13 mil pessoas daquela região do Trianon, que também contaria com as agentes comunitárias de saúde que atendem ao Trianon, com o médico de família para o Trianon, com pediatra, clínico, ginecologista, dentista, psiquiatra, psicólogo, toda essa estrutura para a população do Trianon, que não mais tem que se deslocar até a UBS Record para ter atendimento. Então, ela tem só nisso ela já melhora a qualidade de vida da população dessas duas regiões, porque aquela estrutura que estava destinada a 30 mil pessoas passa a estar destinada a 17 mil pessoas, que é quem mora lá, e a outra estrutura assume essas 13 mil pessoas com toda a equipe necessária para isso. A planta foi pensada igualmente a planta do Laguna, respeitando os fluxos de paciente, respeitando todas as normas de vigilância sanitária sobre fluxo de material sujo, fluxo de material limpo, mobilidade, a questão de adaptação à deficiência,
a questão de acessibilidade dentro da unidade para ser uma UBS. O que foi pensado em pontos de gases medicinais, como oxigênio, ar comprimido, foi pensado para uma UBS. Então, foi pensado de você talvez ter que ficar com algum paciente em observação por algumas horas, fazer inalação, o ar comprimido para odontologia, né? O ar comprimido também para inalação, mas não foi pensado para atender como um equipamento que atende emergência. Para ter um leito. Na hora que você pensa num pronto-socorro, você pensa o quê? Primeiro você tem uma área que chama de área vermelha, que é a área crítica, que é onde chega o paciente grave, em parada ou muito grave, que você precisa ter toda uma estrutura de atendimento àquela situação. Você precisa ter raio-x. Num pronto-socorro, você tem que ter o raio-x. Hoje, você sabe, Raquel, que eles pegam as crianças, né, que necessitam de raio-x, colocam numa ambulância, algum veículo, levam até o antena para fazer raio-x e depois trazem de volta para... Então, quer dizer, olha a lógica. Todo transporte de paciente pressupõe um risco. Então, você pense que eu levar uma criança que está chorando porque tem uma suspeita que quebrou o braço e vai fazer raio-x num outro canto, é uma coisa. Agora, pense numa criança que está com um tubo, sedada num tubo, que precisa fazer um raio-x para ver se tem algum problema pulmonar. Você é médico pediatra. Como está evoluindo, né? Você é um médico pediatra. Como é que é ou não é um momento de risco esse transporte de paciente? Muito. É reconhecido por todo mundo que o transporte de paciente é um momento de risco na atenção. Então, o que você pode evitar disso, você tem que fazer. Então, pronto-socorro precisa ter minimamente um raio-x. Que você tenha uma referência para o município todo, para a região, de um tomógrafo, de uma ressonância, isso faz parte de uma compreensão do sistema de saúde, porque é um equipamento que consegue atender a um volume muito grande de pacientes e ele precisa ter uma justificativa disso. Agora, raio-x num pronto-socorro é fundamental. Ele não foi pensado para ter um raio-x, tanto que não tem, né? Ele não foi pensado para ter leitos de observação, né? Porque no leito de observação, você precisa, para cada leito, ter uma régua de gases medicinais. E aí você precisa ter uma estrutura de gases medicinais diferente. Você não consegue suportar internação com torpedos. A quantidade de torpedo que você tem que ter e a movimentação desses torpedos, mesmo que você coloque do lado externo do prédio, você precisa ter minimamente um tanque de oxigênio. Então, o prédio não foi construído pensando nisso. Nós tínhamos pensado na reforma do pronto-socorro infantil, tínhamos até começado, já tinham algumas áreas que foram reformadas durante seu governo, a nova recepção, na época a gente área pensava mesmo em construir um novo pronto-socorro infantil. Pensamos em construir um novo pronto-socorro, pensamos em outras coisas a mais na saúde, mas aquele prédio foi pensado para uma UBS. E ele ia beneficiar, enquanto UBS, toda a população do Trianon e também toda a população do Ponte Alto do Record. Né? Porque ia ter um atendimento... pegaria ali parte do Freitas Júnior, até uma parte do Sítio das Madres, uma parte do Sapurito também, que é contígua com aquela região, enfim. Teria uma parte do Jardim Roberto mais para baixo ali, que também do Guaciara, que é bem muito próximo ao poço. Enfim, a gente ia repensar o desenho da atenção à saúde daquela região. Raquel, olha, eu acho que foi muito bom essa nossa conversa, mas muito boa mesmo. Eu agradeço muito. E ela cumpre com uma coisa que eu acredito. Eu acho que a gente precisa começar a discutir a política um pouquinho mais profundamente, com mais profundidade. Não ficar só na questão política de quem fez, quem não fez, por que parou, por que não fez, mas mostrar e discutir com a população o que a gente perde realmente quando alguma obra para, quando uma coisa deixa de acontecer. Eu acho que esse é o propósito dessas conversas. Eu quero contar com você aqui para a gente continuar debatendo outros temas de saúde, né, que você conhece profundamente e levar toda essa informação
não é usual, não é comum, né, que as pessoas tenham, elas não têm acesso a esse tipo de informação que você está dando aqui para nós hoje, para todo mundo que vai ter acesso a essa nossa conversa. Enfim, eu quero contar com você para que a gente amplie esse bate-papo. Eu também vou estar convidando futuramente o João Medeiros para vir discutir aqui educação com a gente, o próprio professor Fenólio, se quiser também vir conversar, dois excelentes secretários de educação que nós tivemos, e a gente aprofundar o tema da educação, né, como que ela está evoluindo, se ela evoluiu ou se ela involuiu, né, e por que essas coisas acontecem e podem deixar de acontecer, enfim. Eu acho que é um capítulo novo, né, que eu quero iniciar dentro da nossa política. Então, queria te agradecer pela presença e quero contar com você. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder estar junto. Sempre me senti muito honrada em fazer parte de sua equipe, porque você sempre deu autonomia para que a gente trouxesse o que era importante em termos de saúde, justificássemos os porquês de cada proposta nossa e sempre nos apoiou, não só a mim, mas a toda a equipe, todos os anos que trabalhamos juntos. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui e pode contar comigo sempre. É isso aí. Eu quero agradecer a atenção daqueles que estão nos assistindo ou vão nos assistir e dizer que nós vamos estar agora com mais frequência tendo bate-papos como esse, tá bom? Um abraço para todo mundo.